Aleluia! Eu quero que você preste atenção no vídeo que vai passar aqui agorinha, para a gente poder iniciar a nossa pregação da noite. Paga a luz tudo para mim aí, Everton. Existe algo que chamamos de propósito eterno de Deus, que é a mais alta prioridade do Senhor. Ele é chamado de propósito eterno porque já existia antes da criação. Deve ser vivido por nós hoje e continuará a ser vivido pela eternidade futura. Todos os outros propósitos devem estar alinhados a ele. Tudo que fazemos para o Senhor precisa estar de acordo com esse propósito eterno, pois ele não está interessado em nossas muitas atividades, mas no cumprimento do seu propósito. Por isso, o que mais precisamos saber é: qual é o propósito de Deus? Às vezes você é pego, pode acender tudo. Você é pego com algumas indagações, como eu também sou pego. Eu me faço muitas perguntas, muitas perguntas. E a gente costuma fazer muita pergunta, né, John? Quando a gente está passando por uma dificuldade, que a gente não sai daquilo. E como a maioria de nós somos imigrantes, a grande pergunta que passa na nossa mente com muita frequência é: o que eu estou fazendo aqui? Mas essa é uma pergunta que ela está encontrada num universo muito pequeno, porque você está pensando: o que eu estou fazendo aqui nessa cidade? O que eu estou fazendo aqui nesse país? O que eu estou fazendo aqui neste continente? Mas você pode abrir, você pode alargar essa pergunta pensando o seguinte: o que eu estou fazendo no universo? Aonde quer que eu esteja, é muito maior do que pensar o que eu estou fazendo no trabalho, na escola ou na cidade. E eu me pergunto isso com muita frequência porque é esta pergunta que me norteia. É a resposta dessa pergunta que vai direcionar muitas vezes o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, por que eu estou fazendo ou por que eu não estou fazendo. Estabeleça um propósito na sua vida. E chame Deus para te ajudar, para guiar nesse estabelecimento de propósito, você não se desviará do caminho. Que é um exemplo simples. Eu gosto muito de pregar dando um exemplo prático, né? Para a gente poder entender. Pense você que também acredita que seja o sonho da grande maioria de nós. Se você já concretizou, foi um sonho. Se você ainda não concretizou, ainda é um sonho. Eu quero construir uma casa no Brasil, porque a princípio a grande maioria que vem para voltar. E você estabeleceu aquilo como propósito. E você é sério com as coisas que você estabeleceu. Você não inicia alguma coisa para terminar no meio do caminho. Eu falei isso agora ali com o Hugo. Ele me fez uma pergunta, eu falei: Hugo, a gente não começa uma coisa para terminar no meio do caminho, a gente começa para terminar no final. Então você precisa ser enjoado com o seu caráter nesse sentido de não querer começar nada que você vai parar no meio do caminho. Não importa qual. Se eu comecei, eu vou finalizar. Então você estabeleceu uma meta, um propósito de vida, que é construir sua casa. E você entendeu que aquela é a maior diretriz da sua vida. E você está trabalhando, primeiro passo. Está morando numa casa relativamente confortável, mas você tem um propósito principal. Mas os seus amigos te chamam de vez em quando: faltou lugar lá, meu filho? Sinta-se à vontade. Vai profetizando que eu estou precisando. Aqui, tem lugar para sentar aqui na frente se vocês quiserem. Né? Vocês ficam à vontade. No chão, é claro. Mas tem 2 cadeiras ali ainda. Você deixou o Felipe sentar e aí veio para cá. Nem isso acontece. Não é só o pé que ele quebrou, não. Ele quebra outras coisas de vez em quando, não. Então preste atenção numa coisa: você estabeleceu o propósito da sua vida. Qual é o grande propósito da minha vida? Fazer uma casa. Aí seu amigo te chama: Marcos, vamos sair para ir na churrascaria? Qual que é a resposta, Marcos? Não. Não, Marcos. Não, Marcos. Você, a churrascaria vale 1.000 tijolos. Não. Não vou não. 1.000 não. A churrascaria deve valer 5.000 tijolos. Não. Eu tenho a expectativa é essa, a realidade é a resposta dela. É isso aí, essa é a expectativa. Tem que mudar. Então preste atenção numa coisa.
Você estabeleceu um propósito, você já construiu, já lançou lá um alicerce, parará, o negócio está começando a aparecer. Aí daqui um mês, Marcos, o mesmo amigo liga e te chama de novo para ir na churrascaria. Não, porque agora eu tenho que comprar a laje. Então, o propósito que a gente estabelece, ele nos ajuda a não desviar do caminho. A casa tá lá, onde o meu tecladista ainda não começou a tocar, mas eu vou dar uma chinelada nele já se ele não tocar. Aí a casa tá lá, isso, a casa tá lá. Só que se eu não entender que aquele é o meu propósito superior, vamos assim dizer, qualquer coisa que acontece é um churrasco, viagem para Itália. Só que aqui eu começo a andar para trás. Por quê? Porque o propósito principal da minha vida já não está sendo mais cumprido. Eu não estou conseguindo cumprir, aí eu olho para minha casa 1 ano, 2, 3. Aí eles me mandam foto, eu vejo o tijolo já preto, de tanta chuva que caiu. Não é assim que acontece? Bateu laje, não protegeu, a água corre, bate no tijolo. Lá em Justinópolis, um lugar bom de morar lá perto de Belo Horizonte. Dizem que é Belo Horizonte aqui lá. Né? É cheio de casa assim. Mas a minha também estava assim até outro dia, sem proteção. E aí vai ficando preto aquilo. Mas você desviou do propósito, você desviou do propósito. Aí no meio do caminho, não, mas agora eu decidi. Agora o meu propósito agora é conhecer o mundo. Vou comprar um motorhome dos bons, Mercedes que não estraga, grandão, e vou conhecer o mundo. Você já desviou. Olha pra você ver, a gente tem que ter cuidado para falar. Você já desviou do seu propósito. E aonde que está a sua casa? Está lá. Toda mofada, por dentro e por fora. E você desviadão do seu propósito. Vivendo no mundo, mas você tinha um propósito. Qual que era esse propósito? Fazer uma casa. Tem 10 anos que você está aqui e você não fez a casa. Quem está dizendo que você tem que comer macarrão todo dia para fazer a casa? Não é isso que eu estou te dizendo. Um cristão, de fato, ele é temperado. Um cristão, de fato, ele não é nem 8 e nem 80. Então ele estabelece os seus alvos, os seus propósitos, ele caminha naquilo, mas ele caminha com suavidade, porque ele sabe que ele depende de Cristo para viver aquela casa. Mas ele não vai ficar jogando dinheiro fora, ele não vai ficar recusando trabalho. Ele não vai comprar um tijolo de 4 conto o tijolo, em vez de comprar um tijolo bom de R$1. Mas a gente tem vivido a vida espiritual desse jeitinho. Hoje estou apaixonado com Jesus, minha vida é Jesus, o que eu quero é Jesus. E eu vou ler a Bíblia toda em 3 dias. E eu vou orar todo dia, 3 horas por dia. E eu quero profetizar, eu quero ser usado nos dons. E daqui um mês você encontra aquela pessoa. Rapaz, né? Aquilo bateu em mim, mas acabou fácil, foi embora rápido. Por quê? Propósito sem uma direção. Não precisa orar 3 horas por dia, não, irmão. Você ora? Não. Ora 5 minutos por dia. Pastor, mas eu queria ler a Bíblia toda, mas eu nunca li, sou 20 anos de crente. Então não lê a Bíblia toda, não. Leia um capítulo por dia, todo dia. Todo dia. Ore 5 minutos por dia. Daqui 1 ano, você sentado na mesma igreja que a gente está, só que não é essa, em outro lugar. Amém. Com mais 500 pessoas ao seu redor. Amém. Com 50 células espalhadas por Geneve. Amém. E você fala, pastor do céu, é uma loucura o que está acontecendo lá em casa. Quando eu vou olhar, orar, estendo a mão assim, a vida sendo jorrada por essa cidade, do meu Gessel, nas casas que eu entro, porque eu comecei a orar 5 minutos e ler um capítulo por dia. Mas e agora, filho? Agora eu começo a orar e eu não tenho hora para parar, porque é uma loucura o que Deus tem feito. Eu começo a ler e Deus vai revelando as coisas, eu vou anotando. Tem uma menina que manda aí as fotos, né? É um caderno, 3 Bíblias, um negócio de café, ela anotando aqui, trem tudo. Vou anotando, pastor, e Deus vai falando comigo, me dando diretriz, ela vai mexendo aqui dentro. Eu andava depressivo e coisa e tal, mas agora não tem espaço para aquilo mais, eu não sei o que aconteceu, eu sei.
Eu sei o que aconteceu, a vida de Deus entrou na sua vida. E aí ela tomou conta. Pode aplaudir ao Senhor. E aí ela tomou conta da sua vida, ela tomou conta do seu ser. E nada mais é mais importante do que viver para Jesus. Ô pastor, mas se orar muito não é o propósito, se ler muito não é o propósito. Qual seria então o propósito eterno de Deus? Se não, a noite é essa. Quando você entender o propósito de Deus, nunca mais a sua vida será a mesma. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Nunca mais será a mesma. Amém. Porque aí você vai estabelecer uma diretriz para a vida e não é uma casa mais, João. Não é uma casa que vai passar, que eu vou morar nela 10 anos e falar, não quero essa casa mais não, vou comprar uma outra. Você vai ser promovido para o céu em 10 anos, lá você sabe o que vai acontecer. Daqui 20, daqui 30 anos. E aquela casa vai ficar. É o propósito eterno de Deus para a sua vida. Assim que você enxergar isso nesta noite, nunca mais os seus pés vacilarão. Nunca mais você andará por caminhos tortuosos. Você olhará para Jesus e tomará um caminho retilíneo e nada vai desvirtuar daquilo que Deus quer para você. Então a noite para isso acontecer é hoje. Amém. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje, é agora. Ah, Jesus, somos tantos. E quem poderia abrir os nossos olhos que não o Mestre? Que abriu os olhos de tantas pessoas. Teve uns que a gente teve que lutar 2 anos seguidos para Deus abrir uma frestinha no olho do cara para ele poder enxergar. Daqui 10 anos eu vou estar falando a mesma coisa. Azar dele, eu não mandei ele demorar muito. É 2 anos tentando falar com o cara. Para me dar uma oportunidade de refalar aquilo que ele já sabia. 2 anos. E graças a Deus que ele escutou. Aleluia. Os amigos sabem aonde ele passou. E certeza que os amigos chamaram o cara, volta para Jesus. Volta para o caminho. E ele, não, meu caminho está ótimo aqui, tá. Jesus está lá, meu caminho, não, tá de boa. Mas uma hora, a onda cresceu. E graças a Deus, que tinham apaixonado por Jesus lá, para mostrar o caminho. Graças a Deus que somos 100 apaixonados por Jesus aqui, para mostrar o caminho para aqueles que precisam. Hoje a gente brinca com o fato, eu nunca joguei na cara dele numa realidade que ele fez isso, a gente tá... Mas o que aconteceu é exatamente isso. Eu estava lá no tempo oportuno, você está onde está, porque o tempo oportuno chegará, mas você tem que estar fixado no propósito eterno. E qual que é esse propósito eterno, pastor? Pelo amor de Deus, me fala esse negócio aí. Eu tenho 2 tópicos principais com subtópicos. E estou querendo começar a introdução. Abra sua Bíblia em 1 João 2,17. Esse é o seu garoto, Renato? Você já me apresentou os 2? Eu não conheci os 2, não. Enquanto você abre a Bíblia. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. 1 João 2,17, a Bíblia diz o seguinte: o mundo e seus maus desejos passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Filho, o mundo vai passar. Se nada acontecer, se Jesus não vier nos próximos 40, 50 anos, 70% dos que aqui estão não estarão mais sobre a terra. A grande maioria de nós não dura mais 50. Pode me ajudar aí. Se for o chat, põe ele para ajudar. Mas os desejos não serão eternos. Esses desejos, eles passarão. Nós precisamos entender que a casa, o carro, o marido, os filhos, tudo aquilo que a gente está fazendo, seja bom ou ruim, passará. Mas a vontade de Deus, ela não
passará. A palavra de Deus, ela não passará. 2 Timóteo 1:2. 2 Timóteo 1:2. (9). 1:9. 2 Timóteo 1:9, perdão. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ele nos chamou desde a eternidade. Ele já estava arquitetando a igreja desde a eternidade. Ele já tinha te chamado desde a eternidade. O seu chamado para viver o propósito eterno de Deus não começou quando você nasceu, não começou quando seus pais se casaram, não começou quando você estava sendo gerado na barriga da sua mãe, não. Jesus te chamou para o propósito eterno antes da fundação do mundo. E essa é uma realidade que nós precisamos entender, porque muitos de nós entendemos o propósito de Deus sendo como a salvação dos pecados, mas não é. O propósito eterno de Deus não é salvar o homem caído, não é salvar o homem perdido. Mas como não, Gustavo? Se o propósito de Deus não é esse, por que ele salva? Se você entender que o propósito eterno de Deus se deu início antes da eternidade, o propósito não pode ser eterno. E o pecado do homem, ele simplesmente tirou o homem do propósito eterno de Deus. E a salvação recoloca o homem no caminho do propósito eterno. Então nós precisamos entender que o propósito eterno de Deus está quando Deus está vivendo na sua eternidade o estilo de vida de Deus na eternidade. Isso tem a ver com o propósito eterno, não com o pecado do homem. Preste atenção no seguinte, vou sair para trabalhar. Acordei cedo, 6 da manhã, tomei uma ducha rapidinho, coloquei uma roupa e saí. Dia de chuva, eu lá no Justinópolis, na principal lá, quando eu pisei na principal, veio um carro. Dia de chuva. O que acontece? Passa na lama, joga a lama em mim todinho. O que acontece? Você vai xingar ele todo, pastor? Talvez, mas primeiro eu vou ter que voltar para casa tomar um banho, porque eu já estou atrasado. Vou para casa, Renan, tomar um banho. Por quê? Qual que era o propósito? Sair de casa e chegar no trabalho. Mas o que aconteceu? Fiquei todo sujo, não dá para ir. Voltei para casa, tomei um banho e troquei de roupa. O propósito era trocar de roupa? Era tomar banho? Era ir para o trabalho. Só que agora eu não tinha mais condições de ir para o trabalho. Então o que eu tive que fazer? Tomar um banho, trocar de roupa, correndo, pedir um Uber, porque ia ser de ônibus, agora é de Uber. Lá naquela longura, qualquer lugar lá é sem conta. Na esquina deve estar sem. É verdade ou mentira? Não fala se é verdade ou mentira, não, que ninguém descobre se você é de lá. Se você ficar caladinho, ninguém sabe se é de lá. Então preste atenção. A salvação não é o propósito eterno de Deus. A salvação é o recálculo do caminho que você perdeu. Quando Adão peca, ele perde o caminho. Qual que seria então o propósito eterno de Deus para a humanidade, pastor? Quando você olha o estilo de Deus, o estilo de vida de Deus na eternidade, quem que você vê lá? Pai, Filho. Você vê lá um Deus trino, é o único Deus, mas cooperando com Ele mesmo, se amando, projetando junto, porque não é um Deus somente, aliás, é um Deus somente, mas são três. Quando a gente pensa num Deus trino, quando a gente pensa na Trindade, se você procurar Trindade na Bíblia, você não acha. Mas nós cremos num Deus trino, como três facetas do mesmo Deus, e cada um opera
para o bem-querer dos outros dois, para o bem-querer do conjunto, para a unidade daquele conjunto. Há comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, há amor, há desfrute, há serviço entre eles. Então o que a gente vê naquele contexto de eternidade? Havia ali comunhão. Comunhão de Deus na eternidade. Com quem? Entre quem? Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus que compreende um Pai, um Filho e um Espírito Santo. E a gente vê que ali na eternidade eles já tinham assumido a postura de resolver o problema que nós causamos. Cooperação. Nenhum deles pecou. Nem aquele que assumiu o nosso lugar pecou. Eles cooperavam entre si, era unidade. Falavam a mesma língua, tinham o mesmo pensamento, o mesmo coração, porque eram um. Não tem como ter dois corações numa única pessoa. Não tem como ter dois pensamentos, um pensamento ambíguo com a mesma pessoa. Aí você fala, não, pastor, mas a psicologia diz assim, me ajuda a pregar, me ouça com bons ouvidos. Então entenda, o propósito eterno de Deus não está ligado à salvação, está ligado ao estilo de vida de Deus. Deus tem um estilo de vida, e o estilo de vida dele, ela é infinitamente mais alto do que o meu e do que o seu. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz, façamos, enquanto você abre eu já vou falando. Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e ele tenha domínio. Ele tenha domínio. Nesse versículo a gente vai destacar duas palavras. A primeira, imagem. A segunda, domínio. Façamos ao homem, Gênesis 1, 26, a nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves, dominem eles sobre tudo. Então a gente já vê claramente que não pode ser um Deus que é solo. Porque ele diz, façamos. É um Deus que é 3 em 1, façamos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E a Bíblia diz que Jesus era a palavra, o verbo, haja, bara neste caso, que construiu, que fez tudo aquilo. Só que o homem peca. E quando o homem peca, você lembra quando Adão pecou? Que Deus chegou e falou, Adão, onde você está? Aí ele disse, eu estou com vergonha. Por quê, Adão? É porque eu estou nu. Salmo 8 diz que Deus criou o homem um pouco melhor do que os anjos. E o revestiu da sua glória. E revestiu da sua glória. Quando Adão fala para Deus, Renato, que ele estava nu, é porque ele estava revestido da glória de Deus até pecar. Quando ele peca, a glória de Deus é destituída. O homem foi destituído da glória de Deus. Então ele estava nu de que? Da glória que o revestia. Perdeu a imagem. Perdeu o domínio. E a imagem, ela é como uma moeda, dois lados de uma mesma moeda. Essa imagem tem um aspecto individual, mas também ela tem um aspecto coletivo.
No livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que nós fomos feitos. A Bíblia diz que Cristo era a expressão de Deus. Como entender a imagem de Deus? Olhando para Cristo. Cristo é a expressão de Deus. Filipe, quando pergunta para Jesus, pede para Jesus, Jesus nos mostra o Pai. Naquele diálogo, Jesus fala com ele, olha para mim, quem me vê, vê o Pai. A imagem de Deus é o Filho. A imagem de Cristo, a imagem de Deus é o próprio Cristo. Então, quando o homem peca, ele perde a imagem de Cristo. Consequentemente, ele perde a imagem do Deus Trino que nós conhecemos. 2 Coríntios 3, a Bíblia diz que nós somos 3,18. Abre lá, que nós somos transformados de glória em glória. Então, até aqui a gente entendeu que nós perdemos esta imagem. E, consequentemente, perdemos o domínio. E esta imagem já era algo que Deus tinha preparado para nós antes da terra ser fundada, antes dele trabalhar a terra. Tinha sido preparada por Deus para nós na eternidade. Sermos imagem, semelhança de Deus e ter domínios. 2 Coríntios 3,18. Mas há um tempo de ter essa imagem restaurada. Há um tempo de Deus para que essa imagem seja restaurada. Assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Assim como todos nós, como uma face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Então, como ter de volta a imagem que perdemos? Contemplando a Cristo. É contemplar a Cristo. E outra tradução está dizendo como no espelho. É começar a enxergar a Cristo, às vezes como um espelho que é meio fosco, que não é um espelho como esse que a gente está vendo, talvez um espelho sujo, talvez um espelho como era antigamente, uma lata batida, que não dava para você ver claramente, que precisava ser polido. Mas você vai contemplando a Cristo e você vai tendo a glória de Deus manifestando sobre a sua vida, e a imagem vai sendo restaurada. A imagem que nós perdemos por causa do pecado, ela é restaurada à medida que nós contemplamos a Cristo, porque Ele morreu por você, Ele morreu por mim e por nós ali naquela cruz, para que nós não andássemos nus mais sobre essa terra, mas para que a glória de Deus fosse restituída sobre a vida daquele que a perdeu. Esse é um aspecto individual, onde Cristo vai restaurar a imagem de Deus sobre a sua vida na sua individualidade. Agora você não é mais um homem apaixonado pelo pecado, você agora é um homem apaixonado por Jesus. Você não é mais um homem aprisionado nos seus desejos, você é um homem que se entregou os seus desejos para Jesus. E agora não é mais o rio da sua vida que te conduz, mas é um rio de águas vivas que te conduz. E à medida que você contempla a Cristo, vive com Ele, à medida que você volta a orar 5 minutinhos por dia, à medida que você começa a meditar em 2 versículos por dia, você está contemplando Jesus, enxergando quem Ele é. Você precisa permitir que, como uma mexerica, as camadas daquilo que você não está enxergando venham sendo tiradas e caindo, mas há um outro aspecto. E esse aspecto, ele faz toda a diferença na vida da igreja, é o aspecto coletivo da imagem. A gente vê claramente que eles viviam como um, porque eles são um. A gente vê claramente que Pai, Filho e Espírito Santo, eles desejavam as mesmas coisas. Eles projetaram as mesmas coisas, eles viveram as mesmas coisas. Mas coletivamente, como igreja, nós precisamos ser um, porque nós temos um exemplo de unidade. Esse é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha. Que sejamos um com o outro, que sejamos um como igreja, assim como o Pai é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Mas há um perigo em viver em igreja. E a gente precisa entender os perigos que estão nos rondando, que podem nos rondar, para a gente não cair em ciladas que às vezes é tão boba, tão banais, mas a gente não sabia que era. A gente não sabia que pisar naquilo ali poderia trazer uma morte tão severa. O diabo só tem um jeito de agir na igreja. A gente sabe da história da vida da igreja desde 2000 anos para cá. E se você der um Google aí e perguntar a história da igreja, você vai ver como a igreja foi perseguida desde o princípio. Desde o princípio. Desde quando Jesus morreu e os seus discípulos, formaram a igreja com o cabeça que é Cristo, a igreja vem sendo perseguida. Em todos os séculos. Perseguido lá por morte. Apareceu o imperador doido, juntou um monte de gente do caminho, fez fogo na cidade para iluminar a cidade. Hoje a gente vê a igreja sendo perseguida, é algo externo, mas nada disso pode conter a igreja. Tem até uma música, né? O Coliseu. Nada externo para a igreja, nada, nada. Mas há uma coisa que pode parar a igreja. No aspecto da imagem individual, nós precisamos contemplar a Cristo para receber de volta a imagem. À medida que a gente contempla de glória em glória, nós vamos tendo a imagem de Cristo sendo implantada em nós. Mas há um aspecto coletivo que é como igreja. E no aspecto coletivo, o diabo ainda pode trabalhar. Como? Divisão. O diabo, ele agindo de dentro para fora na igreja, trazendo divisão. E às vezes você vem num aspecto de divisão que é num aspecto amplo. Quando sai uma meia dúzia de uma igreja e vai para outro lugar e vira aquele furdunço todo. Mas lá é o final da divisão. Porque onde que aquilo começou? Diferença de pensamento. Um puxa para o lado, outro puxa para o outro. Diferença de coração. Um quer servir a Deus, o outro quer servir ele mesmo. Diferença de vontade. Eu quero fazer só o que eu quero, mas isso pode gerar em nosso coração, em nossa igreja, na igreja, dois corações distintos, duas mentes distintas. E eu acho isso tão incrível, como que Paulo, quando vai trabalhar na igreja de Coríntios, que ele vai escrever a carta, primeira coisa que ele trabalha, você lembra o que era? Na igreja de Coríntios tinha uma centena de coisas erradas. Tinha um enteado que deitava com a madrasta, tinha gente que ia na Santa Ceia, em vez de tomar um golinho, saia de lá trocando as pernas. Ô pastor, de novo, tem nada a ver. Nada tem nada a ver. Só que na igreja de Cristo, tudo tem tudo a ver. Um pensamento pode ter tudo a ver. Uma atitude pode ter tudo a ver. E a gente vê Paulo trabalhando o primeiro problema daquela igreja. A gente tem uma infinidade de problemas. Qual que é? Eu fiquei sabendo da família de Chloe lá que tem tá bagunçado aí. Uns dizem que é de Paulo, outros de Apolo, outros do João, outros do Pedro, outros de Jesus. Divisão. Não tem problema nenhum você gostar de ver, né? Porque até hoje poucos pregam aqui, né? Mas vai começar a mudar em nome de Jesus. Mas não tem problema nenhum você gostar de ver o Alexandre conduzindo o louvor mais do que você gosta da Samara. Outros gostam mais da Samara do que gostam do Alexandre. Não tem problema nenhum. O problema está quando você fica sabendo que aquele vai cantar ou esse. Você, hoje eu não vou no culto. É uma divisão, eu sou do Alexandre, eu sou do Gustavo, eu sou do João. Eu sou do Paulo. E aí tem os crentão que falam, eu não sou nem de um, eu sou de Cristo. A gente pode pregar isso outro dia, que você vai ver que, às vezes, esses que estão falando que é de Cristo, é um pouco pior do que os outros bacalhados ainda. Mas vamos voltar para cá, que não é a temática desse culto. E aí Paulo vai trabalhar com eles. E quando eu leio e vejo Paulo dizendo, eu rogo,
Eu rogo a vocês. Parece que eu consigo ver Paulo ajoelhado. Hoje a linguagem que a gente falaria qual que é? Pelo amor de Deus. Que vocês tenham a mesma língua, a mesma linguagem, o mesmo pensamento, o mesmo coração, a mesma fala, a mesma paixão, o mesmo propósito, o mesmo caminhar. Que aonde quer que se encontre um filho da luz, que aonde quer que se encontre um desta igreja ou da igreja de Cristo, que a gente possa fazer diferença, que a gente possa ver, este serve a Deus, mas esse ainda não serve. Mesmo coração, mesma fala, mesma fé. Para quê? Para que o inimigo não saia vitorioso nessa batalha. Porque ele vai tentar de todos os lados, Felipe, mas graças a Deus pela palavra da verdade, quando você lê e entende, você passa a assumir uma outra postura, porque às vezes a gente fica com medo do diabo entrar dentro da igreja. Morro de medo de estar aqui. Cara endemoniado aí, o que nós vamos fazer? Arrasta pelo pé, joga lá fora, fecha a porta, deixa ela sozinho. Sei o que eu faço. Desesperador. Mas a Bíblia diz que é o contrário. Ela não diz que o diabo não está tentando entrar na igreja, mas ela diz algo que às vezes a gente guarda, esconde, não sabe. Filhão, é a igreja que está arrombando a porta do inferno. É a igreja que está indo lá e resgatando. Todas essas pessoas estão de mão dada com o inferno, que estão lá fora sem Jesus, mas é você que entra nas casas, entra nos lares, é você que sendo uma igreja, porque não tem igreja dividida, não existe, porque a mente é a mesma, é a mente de Cristo, não é a minha, não é a mente do Felipe, é a mente de Cristo, não é o meu coração ou o coração do Beto, é o coração de Cristo. Somos nós que entramos nesses lares e resgatamos essas pessoas, porque com a imagem restaurada há domínio. Até aqui a gente chegou bem. O que vai ser de nós daqui para frente? O que você quer daqui para frente como uma igreja que se movimenta, que sai das quatro paredes, que não vem num lugar só para celebrar, mas se vem para armar com o Espírito Santo, para que ele possa te vestir com as armaduras, para que você possa sair lá fora e combater o bom combate. Ele possa renovar as suas forças aqui, porque lá fora há uma longa caminhada para caminhar. E eu não vou só caminhar, eu vou correr esta caminhada. Eu não vou só lutar as batalhas, eu vou vencer as batalhas. E quando chegar no final, nós vamos olhar para Jesus e dizer, e até aqui, Jesus, eu guardei a fé. Amém. Tem um povo lá fora esperando que você reassuma a imagem que você perdeu. Tem um povo lá fora esperando que a igreja retome a imagem que perdeu, para que tenha domínio sobre as coisas, para que tenha domínio sobre as coisas que a gente muitas vezes não consegue dominar. Agostinho diz o seguinte, no que for essencial, no que não for essencial, haja liberdade, Nivaldo. Naquilo que não for essencial. Ah, o pastor gosta só de camisa de malha. Eu gosto, porque eu vim com esse aqui, tô morrendo de calor já. Mas ele gosta de camisa de malha preta ou branca. Aí o louvor é obrigado, vim de preto e branco. Tá vendo? Eu falei com ele, obrigado, vim de preto e branco. É verdade ou mentira? Não, é verdade. Não é essencial, gente. Ah, eu vou fazer um café e queria começar às 5h30. Não, o pastor disse que tem que ser 5h30. Senão, não é essencial que haja liberdade. Até um café tem que ser só um café. Agora estão mudando um café. Você abre o oi. Porque daqui a pouco eles vão estar fazendo feijoada no outro café. Isso que é que eu tô falando. Eles começaram trazendo coisa salgada. Entendeu? E eu falei o seguinte, que qualquer dia desse, vocês iam chegar aí, na hora do café ia ter churrasco. Aí eles não aguentaram me esperar, eles já fizeram caldo de feijão. No que não for essencial, João, que haja liberdade, pelo amor de Deus. Mas no que for essencial, que haja unidade. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é que o Pai nos ensina. Que haja a unidade nesse contexto da fé, da mensagem, da paixão, do serviço, da entrega.
Que você saia daqui apaixonado por aquilo que você ouviu ou reescutou, porque muitas vezes eu não venho aqui para pregar algo novo, eu venho relembrar que há poder de Deus se manifestando sobre a sua vida, que Ele vai fazer coisas novas e coisas poderosas. Aqueles que não creem em Jesus duvidarão dos milagres que Ele fará sobre a sua casa e através da sua vida. Amém. Porque Ele está restaurando a imagem. O propósito, ele é maior do que as nossas diferenças individuais. Precisa ser maior. Há uma beleza nisso aqui. Imagina se todo mundo fosse igual eu e o Samuel. Pouco cabelo. Tem que ter a diferença, é Flávia, é Bia, tá vendo? Não falo só mal do lugar que vocês moram, não. Tá vendo? Mas fala bem. Tem que ter diferença. E não tem problema nenhum na diferença. Só que o propósito, ele vem primeiro. O propósito, ele vem primeiro. E à medida que você vai tendo a imagem restaurada, o Pai vai te entregando domínio. O homem sem domínio. Até o mosquito domina um homem sem domínio. Como assim, pastor? Dengue, chikungunya, vem lá dos profundos de sei lá onde. Aqui não tem, né? Mas de vez em quando vem um do Brasil com esse trem pra cá. Aí fica quase um mês capenga. O homem sem domínio. Ele é dominado até por planta. Maconha. Ah, pastor. Tá vendo que o homem sem domínio ele é dominado por qualquer coisa, porque perdeu a imagem. Perdeu o domínio. Qualquer coisa. Ah, pastor, mas... Quer dizer que o crente então não pega dengue, chikungunya. Nós estamos falando da humanidade. Nós estamos falando da humanidade. Com a imagem restaurada, nós temos o domínio restaurado. E nós temos a autoridade restaurada. E não tem jeito de viver igreja, não tem como viver igreja como nós vivemos nos pequenos grupos dentro das casas. Sem autoridade. Sem autoridade sobre demônios, sem autoridade contra principados, sem autoridade contra doenças, sem autoridade, né, dos céus para pregar o evangelho. As pessoas escutavam Jesus falar e falavam, peraí, de onde que vem esse cara que fala com tamanha autoridade? Imagem restaurada, domínio restaurado, aleluia. Autoridade e poder dos céus para anunciar o evangelho. Pastor, mas eu falo do evangelho e nada acontece. Contemple o Senhor Jesus, para que de glória em glória a imagem dele seja impregnada na sua, para que de glória em glória ele imprima a imagem dele na sua imagem, e as pessoas não consigam enxergar mais o Joel, mas assim aquele que se parece com Cristo. Não é mais o Joel que fala, agora é o Espírito que fala através dele. Não é o Joel que profetiza, é o Espírito que está usando o Joel graciosamente, as coisas acontecem. Todo GECEL, toda reunião de pequeno grupo, que é a nossa igreja, nós somos uma igreja que é organizada em pequenos grupos. Por quê, pastor? Porque é uma seita, esse trem, o que tem nesse negócio? Não, tem uma facilidade para pastorear pessoas. A Thalia está aí, não? Levanta aqui, sei essa mocinha aqui. Preste atenção numa coisa, olha como que Deus é lindo. Eu mandei uma mensagem para esse grande homem aqui, essa semana. Isso, melhorou, porque você sabe. E lá aconteceu um negócio que às vezes a gente não sabe o porquê que está dando errado. Quando eu cheguei de férias, ele ponderou algumas coisas do seu GECEL. Eles lideram o GECEL junto, esses dois e a Thalia. E a Thalia também ponderou algumas coisas do GECEL dela, que consequentemente é o GECEL dos dois. Só que eles são teimosos demais, os três. Porque não ia ninguém, eles reuniam só os três. Eles paravam, não.
Mas a coisa não ia para frente. Não ia para frente. Eles ajustaram só uma coisinha. Sintonia. Ouvindo a mesma rádio falar e falando na mesma frequência. Essa semana a casa está voltada. Já me ligaram, pastor, o vizinho lá vai ficar doido. O Felipe já conhece os vizinhos, leva os vizinhos, que aí nós tomamos conta do prédio. Aí nós podemos fazer gestão até meia-noite, mas ganha os vizinhos tudo. Amém ou não amém? Amém. Unidade. Unidade. Imagem restaurada. Unidade restaurada. Filhão, o diabo é obrigado a ficar debaixo de seus pés. Ele não tem domínio. Acabou! Você tomou o domínio das mãos de Satanás e colocou aonde ele deveria estar, que é sobre a sua vida, porque Deus colocou o domínio em tuas mãos. Pode sentar. Deus colocou o domínio em tuas mãos. Você pode aplaudir ao Senhor pelo milagre que esse menino viveu? Aqui, é fácil falar quando é o outro, tá? Quando é o outro é fácil falar, o difícil é viver. O difícil é você entender que, cara, eu posso melhorar nisso. E aí o outro que estava andando para lá também posso melhorar nisso aqui. Então, se a gente melhorar isso e nisso, nós três podemos andar esse caminho. Andando nesse caminho, Deus vai operar o milagre. Unidade. Qual que é o propósito eterno de Deus? Restaurar a imagem de Cristo sobre a sua vida, sobre a igreja e devolver o domínio. Por que disso tudo? Essa cidade pertence ao Pai. Aleluia. E Ele vai te usar para essa realidade. Pastor, já ouvi uma infinidade de gente falar a mesma coisa que o Senhor está falando e nada aconteceu. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu vi muito claramente uma pequena nuvem se formando. Pequena nuvem se formando. Uma pequena nuvem se formando. Vai chover. Aleluia. Aleluia. A igreja vai viver aquilo que ela ainda não viveu e vai viver porque você entendeu que Cristo vai te usar. Amém. Você entendeu que não tem um melhor, um maior, um que prega melhor, outro que prega menor, ou um que é mais importante, ou outro que é menos importante. Somos uma igreja em movimento, onde cada parte é fundamental para que essa igreja saia das quatro paredes e entre pelas casas anunciando um tempo aceitável do Senhor, anunciando as boas novas de salvação para aquele povo, curando, libertando, salvando, com o poder restaurado. E há uma diferença. Há uma diferença daqueles que servem fervorosamente, daqueles que simplesmente fazem algumas coisinhas. E qual que é essa grande diferença? O homem saiu para caminhar no meio da construção e ele encontrou 3 grupos de trabalhadores. Ele foi no primeiro grupo. Está mostrando o relógio lá, vou acabar dentro de meia hora. Primeiro grupo, já estou acabando. Ele pergunta, o que vocês estão fazendo? Fala, nós estamos assentando tijolo. Ele continua andando na construção, pergunta para o grupo, o que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo uma parede. E ele continua andando, chegou no terceiro grupo. O que vocês estão fazendo? Senhor, nós estamos edificando um palácio para o rei. Essa é a grande diferença de fazer o que fazemos e por que fazemos. Nós sabemos que não é só um abraço que o Everton dá lá na entrada. Nós sabemos que não é só um caldinho gostoso de mandioca, de feijão. Nós sabemos que não é só um torresminho que foi colocado ali. Não é só isso. Nós não estamos assentando tijolos ou fazendo parede, nós estamos trabalhando na edificação de um templo. E esse templo é onde o Senhor habita, que é a igreja. Você faz parte viva disso. Deus vai te usar para isso. O seu Gessel, a sua casa, a sua família, a sua igreja, ela precisa manifestar a glória do Senhor. O seu Gessel, ele precisa sempre ter o que falar. Quando você sentar com seus amigos, você precisa sempre ter riquezas de Deus para contribuir, para falar. Você não pode chegar lá para ficar pronto. Você já tem que chegar lá pronto. Deus te deu um louvor durante a semana e você chega lá e fala, nossa, cara,
Deus me deu um louvor maravilhoso, vamos cantar antes de começar. Aí o outro fala, nossa, Deus me deu um sonho essa semana. E compartilha aquele sonho. E aquele sonho se refere a alguém do Gessel. O outro leu uma palavra que às vezes não tem nem nada a ver com a carta pastoral. Falando da gente começar, eu queria compartilhar 3 minutinhos daquilo que Deus falou comigo desta palavra. É como a Bíblia diz, quando a gente se reúne, um tem salmo, o outro tem profecia, o outro tem uma palavra revelada. Quando a gente se reúne, quando você se reúne com seus amigos, que não seja Gessel, que sejam os seus familiares, que você tenha a riqueza de Deus para compartilhar com as pessoas que precisam. E é por isso que você agora vai redirecionar o seu propósito. Nosso principal propósito é o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Amém. Imagem restaurada, contemplando a Jesus, se parecendo com Ele cada dia mais. Como igreja nós somos um e o cabeça é Cristo. E com isso tudo Ele vai recolocar sobre a sua vida o domínio e a autoridade, para que você possa anunciar com intrepidez e se jogar aos braços do Senhor, e sua fé será edificada, e você será um novo homem, você será uma nova mulher. Eu quero te pedir para ficar de pé, para que a gente possa orar. Vamos vir para cá para a gente cantar. Feche os seus olhos e nós vamos cantar uma música. Feche os seus olhos. É uma noite. Feche os seus olhos e ore comigo. Feche os seus olhos e ore comigo. É uma noite de restauração. Deus quer te restaurar. Você não saiu da sua casa. Feche os seus olhos. Você não saiu da sua casa à toa. Não é uma mera coincidência que você está ouvindo o que está ouvindo aqui hoje. Que Deus quer te restaurar, que Deus vai te restaurar, que Ele vai imprimir em você a imagem de Cristo, que Ele vai te levar de volta ao caminho que a gente nunca deveria ter saído. Pastor, eu nunca fui crente para voltar o caminho. Você foi alvo do amor e da graça e do projeto de Deus desde a eternidade, filho. Antes da sua mãe pensar em você, antes dos seus pais projetarem você, Deus já tinha pensado em você. Deus já tinha projetado você. Deus já sabia que você estaria aqui hoje, nesse mês de outubro, no ano de 2025. Ele já sabia que esta noite você se entregaria a Ele. E Ele usaria você grandiosamente aonde você está. Ele já sabia que você estaria aqui para viver o novo tempo de Deus. Que como igreja esteve muito tempo parado, muito tempo estacionado, mas é tempo de ligar os motores, é tempo de sair de onde estava, é tempo de sair desse esconderijo, desse estacionamento e viver uma igreja que de fato somos, uma igreja apaixonada por Jesus. Uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja temente ao Senhor, mas uma igreja que se joga aos pés da cruz. É tempo de viver algo novo. Você precisa crer nesta verdade. É a verdade de Deus para a sua vida. É a verdade de Deus para a sua casa. Ainda não chegou o fim. O final não é esse. Ele estava no princípio, mas ele também estará no fim. Filho, é tempo de viver algo novo. E que Deus possa usar cada um de vocês para que esse novo tempo aconteça nesta cidade. Nós vamos ganhar essa geração. Essa geração pertence ao Senhor. Essa geração pertence ao Senhor. E Deus vai usar você para ganhar esta geração. Nós somos aqueles que ganharemos a nossa geração. Nós não viemos aqui do nada, nós não viemos aqui à toa, não foi uma coincidência. Deus estabeleceu o dia e o dia é hoje. Aleluia! Oh, tu és maravilhoso, Jesus. Se você sabe cantar, louve ao Senhor. Aleluia! O Senhor sabia da minha intenção.
Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei um sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso me sentia perto de morrer. Mas no meu atitude preciso viver. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para um homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Tua palavra foi a força que moveu a minha fé. Tua palavra foi a base que me colocou de pé. Apesar de um confronto que me trouxe até aqui, quero os teus ideais, Deus usa-me. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para um homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Que o seu Aceito amor teu chamado. Oh, Jesus está te chamando para um novo tempo. Ele está te chamando para caminhar com Ele num novo caminho, numa nova direção. E não é mais a direção do seu querer, do meu propósito que é passageiro, mas em direção ao propósito eterno do Pai. É o propósito eterno do Pai, uma vida restaurada, uma autoridade restaurada no Senhor, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para que você viva. Repita comigo: eu viverei esse novo tempo. Eu viverei e serei a imagem do Deus Altíssimo. Eu terei um domínio restaurado para fazer a diferença nesta geração. Ah, Deus. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Obrigado por fazer cair as escamas dos nossos olhos,
para que possamos enxergar que esse é o melhor caminho, esse é o melhor estilo de vida. Assim como a Trindade vive a eternidade em comunhão, nós declaramos nesta noite, nós viveremos a comunhão na sua igreja. Nós seremos nós estaremos abençoando o outro, Senhor, ladeando o outro, servindo o outro, profetizando sobre a vida do outro, abençoando e guardando o coração do outro, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?